Fala palestra, Palmeiras está de olho aí no 100% de aproveitamento na Copa Libertadores e para isso vai ter que vencer o Bolívar na próxima quinta-feira, jogo muito importante. Esse jogo vai ser no Allianz Parque. Eu separei aqui um corte da programação da ESPN Brasil, onde a mídia fez uma análise completa e colocou todo o seu ponto de vista com relação a essa partida Palmeiras e Bolívar e também a sequência do Verdão. Os créditos eu vou deixar aqui na descrição. Lembre-se de deixar o seu like para dar uma força e apoiar o canal. Bora para o programa. Importante para o Vitor Roque nessa sequência também de confiança e fazer gols com a camisa do Palmeiras. E agora, claro, tem Libertadores, não é, Vinícius Nicoletti, mas a sequência do Palmeiras nesse Brasileirão é bem interessante. Red Bull, Flamengo e Cruzeiro. Opa, equipes que estão brigando na parte de cima. São todas as equipes que aparecem na sequência do Palmeiras, Vinícius. Exatamente, Red Bull e Cruzeiro fora de casa, só o Flamengo vai jogar em casa nessa sequência, então é mais uma pedreira pro Palmeiras na sequência. O próximo jogo que você lembrou aí contra o Bolívar pela Libertadores, na quinta-feira, hoje é folga aqui no Palmeiras, por isso deve ter time reserva, e olha o time reserva que o Palmeiras tem para colocar em campo, né? Muitos jogadores que são consagrados, que já foram campeões brasileiros, hoje no banco de reserva do Palmeiras, caso do Marcos Rocha, Mike, Murilo, Rafael Veiga, o Maurício que chegou agora. Enfim, muitos pontos para a gente destacar nesse time do Palmeiras, que é líder do Campeonato Brasileiro. Um deles, novamente, a persistência do time, foi buscar a vitória no finalzinho, com gol aos 49 do segundo tempo. O Vitor Roque, que vocês destacaram aí, terceiro gol dele consecutivo em 3 jogos, falou que esse gol dá confiança, né? Um gol no clássico, um gol da vitória, ele fica mais aliviado para os próximos jogos. O Paulinho, que foi titular pela primeira vez, a gente viu já algumas conexões dele com o Estevão. O Vitor Roque começou no banco de reservas, mas o Estevão e o Paulinho já mostraram ali um certo entendimento. E outro ponto que dá pra gente destacar nesse Palmeiras líder é a defesa. 4º jogo consecutivo do Palmeiras sem sofrer gols na temporada. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sofreu apenas 3 gols em 8 jogos. Foi campeão brasileiro em 2022 com a melhor defesa. 2023 foi a segunda melhor defesa, 1 gol a mais do que o Atlético, que foi a melhor defesa. E 2024 o campeão Botafogo também foi campeão com a melhor defesa. Então, quer dizer, times que sofrem poucos gols é sinônimo que vai brigar pelo título. E a gente vai acompanhar todos os detalhes aqui no Palmeiras. Boa, Vinícius, obrigado, viu? Já cola então o personagem do jogo, que foi o Vitor Roque, antes e depois de marcar o seu primeiro gol com a camisa do Palmeiras. Então precisou até marcar de 13 jogos, mais de 800 minutos e 19 chutes. Depois que ele marcou a tal da confiança, né, ele teve 2 jogos e precisou de 2 chutes até marcar. O Vitor Roque, ele virou já essa onda da confiança, da tal da resiliência que o Abel falava. Tá no gerúndio. É? Acho que tá indo. Tá indo? Mas tá indo bem. Primeiro que assim, antes não era uma questão técnica, era uma questão de, acho que confiança mesmo, adaptação ao trabalho, algo assim. Ok, tinha uma questão técnica também, mas acho que por causa da confiança, porque você percebia às vezes ele querendo acelerar muito, às vezes não estava dentro do que a gente conhece do que ele é capaz. Mas eu acho que agora ele está entregando mais. Por exemplo, essa situação está acontecendo com o Paulinho, que tem tentado acelerar o jogo, ontem uma boa batida de fora da área, no segundo tempo, né? Mas que ele não está conseguindo entregar o que ele já entregou, mas ele dá todos os sinais de que já ele entrega. É mais ou menos eu sou você ontem, né? O Vitor Roque pode falar para ele. Passei por isso, tem pouco tempo, calma, já vai encontrar. Agora, uma coisa tem me chamado muita atenção no Palmeiras, que eu acho que está aqui, ó, debaixo do nosso nariz, e acho que a gente tem falado pouco. Desde o início da temporada, quando o Abel externou os planos de como ele ia abordar o elenco e como ele está conseguindo fazer essa abordagem, hoje a gente tem dificuldade para falar qual é o time titular do Palmeiras, e se você errar, talvez você erre feio. Talvez você erre 4, 5 nomes. E você parou para pensar como o Palmeiras encerrou a partida ontem? Era um clássico contra o São Paulo, uma luta pela liderança da competição. E quem era o marcador do time? O volante, sabe aquele? Quem era? Era o Lucas Evangelista? Era o Rafael Veiga? Quem era? E eu tô falando do Rafael Veiga, hein? Inclusive, não parecia, né? Mas hoje
ele não inicia um jogo do tamanho do Clássico. E tem alguma garantia de que ele vai iniciar o próximo? Não tem. Olha quem entrou. Vitor Roque, Rafael Veiga, Maurício, Felipe Anderson. Olha quem não saiu. Flaco Lopes. O Abel tem uma abordagem completamente revolucionária para o futebol brasileiro na atual temporada. A gente não crava quem são os titulares, gente. Porque a gente estava aqui no... O Facundo, desculpa, que era titular 24 jogos Cadê? Seguidos, não foi. A gente tinha uma coisa que assim, time que está ganhando não se mexe. Ele está sepultando essas verdades absolutas. E se ele perdesse o jogo, eu não ia mudar nada do que eu estou falando. Hoje ele tem, com o mesmo número de jogadores, um elenco maior do que ele tinha. Mas aí eu acho que o ponto é o seguinte, não é que ele muda o time porque ele muda a formação, ou ele faz mistério, ou ele aborda cada jogo de um jeito. Ele faz isso por uma questão física. Dificilmente você vai ver um jogador do Palmeiras, em 2 jogos seguidos, jogar mais que 60 minutos nos 2 jogos. Então. Os jogos do Palmeiras, eles não duram 90 minutos, eles duram 60. Porque dá 60 minutos, ele tira, principalmente esses que têm mais essa dificuldade. Os que respondem mais pela tática do time. É um time de pressão alta? É um time de controle de jogo? Então estou sobrecarregando esses caras. Porque dificilmente ele tira os zagueiros. Mexer mais ali no Aníbal Moreno, Martínez, o Richard. Não, ele mexe nos que tem que são exigidos fisicamente, que precisam disso. Ficam batendo e voltando. Por exemplo, o Felipe Anderson. Ou o Veiga, que está voltando agora de contusão. Ou o Paulinho, que está voltando de contusão. O único que jogava todos os jogos era o Facundo. E aí ele tirou. E aí por que o Vitor Roque ontem começou no banco? Porque não importava? Não, mas porque no jogo anterior ele jogou 90 porque ele precisava. Porque ele perde um gol e precisava se recuperar na partida. Senão ele teria saído antes contra o Cerro. Sim. Então eu acho que as mudanças que o Abel faz não são para mudar o estilo de jogo ou para criar dúvida no adversário, mas eu acho que é uma questão física. Gestão de minutagem. A gestão ali de minutagem que a gente já vem. A gente foi falando um pouco mais, né, a partir de 2019, que criou-se também essa situação na época lá com o Jesus, outro português, que era em relação aos jogadores frescos. Eu preciso dos jogadores frescos. E aí, dando o elenco que o Abel já está pedindo há bastante tempo, que você vai conseguir fazer essa mudança de jogadores ali, de minutagem, principalmente para você controlar a carga, sem baixar a questão técnica. É tudo que o Abel Ferreira queria. Você vai ver o Richard jogando 90 minutos sempre. E é engraçado... Ou o Felipe Anderson. Até porque isso, a gente já está falando, batendo nessa tecla há bastante tempo aqui. Não existe treino, gente. Isso. Não tem treino. Essa que é a realidade. Ainda mais, ainda tem o Super Mundial, que a gente está falando aqui também. E o Palmeiras estará lá. Mas assim, não tem treino, então você não tem tempo. É viagem o tempo todo, é Libertadores, a Copa do Brasil, é brasileiro, enfim. Então é a gestão que o Abel Ferreira, tendo o elenco na mão, tendo mais peças de qualidade ali, basicamente iguais, aí é certíssimo, não vai ter mesmo 11 titular. E é curioso, porque a gente não fala, Marra, desculpa, a gente não fala necessariamente sobre o rodízio do Abel. Não. Porque não tem isso. Porque o elenco é melhor também. Nenhum você olha ali e fala assim, esse cara é o reserva do... E não vão sair todos de uma vez. Você não vai entrar com menos 8. Os outros 11. Hoje... Vai mudar 3, 4. Hoje, para mim, uma sensação muito clara que eu tenho é que o titular é o Everton. Porque até o Gustavo Gomes estava no banco, gente. E em jogo grande, ficando no banco. E acho que esses mais novos, tipo Estevão... Um que tem jogado muito é o Giai também, né? Mas vai definir uma Libertadores amanhã, eu não sei se ele vai ser o titular. Também não sei. Em relação ao Estevão... E, na verdade, não vai, né? Porque o Estevão vai embora, né? Então, para mim, o Estevão, eu nem citei como ele e o Everton os titulares, porque eu entendo a situação do Estevão eu preciso aproveitar, eu preciso curtir isso todos os momentos. Mas daqui a pouco eu já não tenho ele mais. Só que enquanto tem, o Abel sabe que ele oferece muita coisa diferente. Mas ele também não tem por 90 minutos. É verdade. Até ele. Ele troca, tira. Hoje, gente, a gente falou sobre isso no Paulista. Rafael Veiga, quem vai entrar? Não, mas o Veiga vai jogar. O Paulista acabou e hoje eu não sei se o Veiga é titular mais. Eu não sei quem é titular. Falou 2 semanas atrás. O titular é o Everton. Lembra? A gente estava conversando com o Nicolete. Ou a gente ficou naquela de onde o Veiga entraria. Se é o Martínez ou se é o Aníbal. Sim. O Richard vai ser, né? Contra tem o Richard e agora tem o Lucas Evangelista. E o Maurício, também. que era o destaque do Paulista, já não é mais. Que ia pegar o lugar do Veiga, do Facundo. Que tinha encontrado ali no meio de campo. Eram os dois juntos, não, vai ser um ou outro. 3-6-0. E o outro lado também é verdadeiro. Sem atacante.
ficou Maurício e o Veiga jogando ali Não, e dentro. na última coletiva, não ontem porque não teve, mas anterior, quando perguntaram para ele por que o Facundo joga todos os jogos, ele respondeu, porque eu não tenho os outros dessa posição, que no caso é o Paulinho. Sim. Então, por uma condição, não é nem que talvez ele nem quisesse que o Facundo jogasse todos os jogos como jogou, mas foi por uma necessidade do elenco. E eu não sei, e o contrário também é verdadeiro. O Flaco também não é reserva. Ele parece ser reserva, mas no clássico ele é titular. A discussão nas redes sociais é se a comemoração foi exagerada. Eu não acho, não, cara. Do lado do jogo, né? Eu não achei, Eu não. fiz 4 formação acadêmica de comemoração. De arquibancada. Curso em Harvard e também, assim, nem sei onde mais que eu tava. Clássico. Não, e aí é o seguinte... Eu acho que tem outro ponto que eu vi, infelizmente, no seu story também. Qual é? Eu acho que tem uma coisa da torcida do Palmeiras por um tempo... Eu vi no story do Bruno, que eu tive que assistir. Sim. É que a torcida do Palmeiras, em algum Você engajou? momento... Você mandou palminhas, aplausos? Em algum momento, ela se desconectava, às vezes, dessa relação arquibancada e campo. Parecia mais frio. Isso. E com o ingresso até mais acessível em Barueri, eu acho que teve até uma oportunidade, uma conexão diferente da torcida com o elenco. Primeiro, você tem o clássico e como o gol sai, isso daí já é combustível. 90 e todos. Mas esse... Ele é do Vitor Roque, dá mais O Vitor Roque, atenção, a gente vai ser... Teve um tempo vai que ser ficou anulado lá. ou não. É, Tem 2 tudo minutos. Isso. Aí você vai falar que não vai comemorar. E aí, quando o jogo é no Allianz, não vale tanto e tá um ambiente mais frio, reclama que a torcida não comemora no Allianz. Que é o Alienzo Park, que é o Cinemark Park, não sei das quantas, não é, Jailson? Aí vai no jogo, vai Barueri, baixa o ingresso. Aquela emoção toda não pode também? Eu nunca tinha escutado Alienzo Park. Alienzo Park. Que isso, cara? Eu não tinha ouvido também, não. Eu não tinha escutado isso. Muito não. bom. Estão nos seus grupos. Estou primeiro aqui. no WhatsApp. Vixe. Não, mas não é. Quando vai no Allianz, acho é um nada ambiente demais. mais frio, reclamam. Quando vai em Barueri e aquela loucura toda, também não pode. Não, tá errado. Não vejo nada demais. Gente, é um clássico. Claro. Clássico, gols 90 e todos, como a gente tá falando, 2 minutos para validar o gol, da forma que foi o Vitor Roque brigando ali com todo mundo para conseguir botar a bola para dentro da rede. Quase coloca o seu adversário na zona de abaixamento. Não, e aí o que a Mari falou e é importante. Foi um acerto muito grande ter baixado o ingresso. Só que aí pena que já voltou no Allianz e o ingresso voltou a ser caro. Podiam ter aproveitado aí esse momento, né? E aí, Latif, me conta. Ô, Massa, a informação que eu tenho é a mesma que a sua. Os jogadores que retornaram de lesão agora, né? O Marcos Rocha, o Murilo, que não tem atuado, e o Veiga vão ganhar minutos para... E vai naquele planejamento que a gente estava falando anteriormente do Veiga. O Palmeiras, ele conseguiu zerar o DM e tá tentando equilibrar fisicamente todos os jogadores, né? O Abel segurou o Facundo, né? Raro, mas acontece, segurou o Facundo no clássico contra o São Paulo, jogou o Alan, depois ele muda a dupla de volantes, então são mudanças pequenas, mas que no final fazem a diferença. E eu também queria ver mais dos garotos, né? Aqui na nossa live a gente já chegou a falar em outras ocasiões que, garantindo a classificação, seria interessante ver os meninos jogando em situações mais confortáveis, né? O Luigi, o Thales, até o próprio Alan, para gerar gols, assistências, ter números, né? Porque nesses jogos contra Bolívar e Sporting Cristal, normalmente são aquelas goleadas, né? O Palmeiras já pegou o Bolívar aqui, meteu 5-0. Então eu queria ver mais dos garotos. E esse jogo é importante para o Palmeiras porque se o Palmeiras vence o Bolívar e o São Paulo não ganha o jogo que tem para fazer, o Palmeiras já se classifica como com a melhor primeira campanha, porque é o único time que venceu as 4 partidas. Então tem uma chance ainda maior de poupar todo mundo no último jogo, que não vai valer absolutamente nada. Então seria muito mais interessante já resolver essa questão agora, para depois ficar muito mais tranquilo para a última rodada. Acho que seria... O Abel fala muito sobre isso, né? De ter os 2 jogadores por posição top em condições. E para isso ele vai ter que usar talvez esses 2 jogos de Libertadores para botar a galera que está 100 minutos aí, com poucos minutos, não é 100 minutos, 100, 150, 200 minutos, não. Está com poucos minutos para ganhar rodagem. Eu tô nessa aí, acho que Marcos Rocha, Murilo e o Veiga, se não começarem jogando, vão jogar algum tempo e bom tempo, né? Porque estão precisando
E até porque o Jai está na 7ª seguida, é isso? Depois do Facundo batendo quase 30, meu amigo, eu não duvido nada do que vai acontecer com o Giai aí. Facundinho. E o Facundo, vocês viram que ele foi visto fazendo compras no mercado? Que cena maravilhosa. Não, o melhor é o comentário, né? O desgraçado joga 35 partidas seguidas e ainda tem tempo de fazer compras no mercado. Ele olhando o rótulo das cores, que demais, cara. Então, ô Paulo, não precisa flodar o chat, tá bom? Eu vou ler aqui a sua escalação ideal. Everton, Jai, Gomes, Murilo, Piquerez, Aníbal, Veiga, Maurício, Paulinho, Estevão e Vitor Roque. Bom, já que você tocou nesse... O Xará Paulo Oliveira tocou nesse tema, vamos ao tema da nossa live, que é o principal deles, né? Principal não, importante também. Paulinho, que pito toca. Primeiro eu pergunto, eu gostei da atuação dele. Acho que pode render mais, mas eu gostei. Achei que foi uma boa atuação. Latifi já deu uma tremida ali, o Daniel já fez uma cara assim, acho que seria contrariado. Mas tudo bem, gosto. Eu gosto de treta, porque quando tem treta, a gente vai pro UOL VTV. Aí a coisa pega fogo mesmo, aí dá audiência, vai pra home. É o seguinte, eu gostei do Paulinho, mas eu acho que ainda a coisa não anda, né? O Flaco às vezes passa e não é para passar, às vezes não passa e o Paulinho pede. Mas vamos lá, planejado para ele era 35 minutos, agora foram 60. Latifi, conta para mim, aonde que você encaixa o Paulinho? Vamos supor que a estreia no Mundial fosse amanhã. Paulinho jogaria aonde? O problema pro Paulinho, Massa, é que, assim, eu, Flávio Latifi, repórter do UOL, queria ver o Paulinho de 9. Isso que é bizarro, porque eu sinto que ele joga muito longe do gol. O Danilo, eu sinto, Massa, que ele fica muito longe do gol, igual ele jogou no Clássico contra o São Paulo. Jogando pelo lado esquerdo, talvez caindo um pouco mais centralizado, como aconteceu no segundo tempo, é o que eu gosto mais de ver. Ele caindo pelo lado esquerdo, como ele mesmo disse que gosta de jogar quando ele chegou ao Palmeiras, eu sinto que ele fica muito distante do gol. E ele não tem essa... Hoje, né, na condição física que ele tá, ele não tem essa potência para pegar a bola quase ali na faixa do meio do campo e parar dentro do gol. Então eu queria ver ele mais finalizador. Mas assim, pelo jeito o Danilo discorda totalmente, né? Mas o que você acha, Dan? Bom, para mim o Paulinho, eu tô tentando pegar aqui uma referência, não ser uma referência tão velha, mas para mim é tipo Oséias e Paulo Nunes em 98, sabe, o Massino? Ter ali um 9, que vai ser o Vitor Roque no caso. O Vitor Roque é mais móvel que o Oséias, mas o que eu quero dizer do Paulo Nunes é ser um segundo atacante, não necessariamente pela direita, pela esquerda, é um segundo atacante. Eu queria ver o Paulinho como um segundo atacante, só que eu acho que tem uma questão atualmente no time do Palmeiras, que é como ele vai encaixar o Paulinho como segundo atacante, tendo Felipe Anderson, Estevão, eventualmente o Facundo. Alguém vai ter que rodar, e mesmo que rodar um do lado esquerdo, quando você tem um segundo atacante com essa característica que eu dei, né, de ser um cara que vai rodar mais perto da área, você precisa ter muita coordenação, inclusive para o Estevão, quando ele estiver circulando, para ele poder estar do outro lado do campo, o que até aconteceu contra o São Paulo. Se vocês forem olhar, o Estevão apareceu mais pela esquerda do que o normal, que eu acho que já faz parte de um acerto com o Paulinho, de você, de repente, ver o Paulinho circulando mais, e o Paulinho indo para frente da área. 2.000 pessoas conosco na Alio Lavieri. Pô, então vamos encher isso aqui de like, gente. 1000 likes, hein? 1000 likes. 1000 likes. 1000 likes. Fala, palestra, segue a programação da ESPN Brasil aqui no canal com o Sport Center, onde o Vinícius Nicoletti, melhor setorista do Palmeiras do Brasil, trouxe todas as notícias e as informações relevantes do Verdão. Palmeiras que agora, torcedor, vira a página, né? Depois da grande vitória em cima do São Paulo por 1-0, líder isolado do Campeonato Brasileiro, quer também a liderança geral da Copa Libertadores, e o Palmeiras já é, né, torcedor? 100% de aproveitamento, 3 vitórias consecutivas
consecutivas aí, e agora que é a quarta. Palmeiras, torcedor, que vai enfrentar o Bolívar, como a gente sabe, esse jogo vai ser no Allianz Parque. No Allianz Parque, o Palmeiras está pisando um pouquinho na bola, né? Precisa aí melhorar seus números, tem cerca de 53% de aproveitamento e é uma ótima oportunidade de quebrar essa barreira. Isso porque o Bolívar, com todo respeito, não é aquele time todo, né, torcedor? O Palmeiras tem muito mais condições, muito mais time, muito mais elenco. O Palmeiras está numa grande fase, né? Na minha opinião, a melhor fase que o Palmeiras está atravessando no ano. O Abel Ferreira tem o time na mão, inclusive o Abel vai ficar de fora de 2 jogos aí do Campeonato Brasileiro. Agora contra o Bolívar ele vai estar no banco de reservas, mas nos próximos 2 confrontos, contra o Red Bull Bragantino e contra o Flamengo, o Abel está suspenso por conta de um cartão vermelho e acúmulo de cartões amarelos. Então vamos ter que contar e conciliar João Martins, que também é um bom treinador, mas não é igual ao Abel, né, torcedor? Ninguém é igual ao Abel aqui no Brasil e nem na história do Palmeiras. Vamos fazer aqui algumas informações com relação ao Verdão e o Bruno Fux, meu torcedor. Um zagueiro que chegou ali sem muita mídia, né? Chegou bem quietinho e tá fazendo grandes atuações aí com a camisa do Palmeiras. O Bruno Fux rapidamente se integrou ao elenco do Palmeiras e vem sendo presença constante entre os titulares sob o comando do técnico Abel Ferreira. Nessa terça-feira, após a reapresentação do grupo, o zagueiro, que já soma 4 partidas consecutivas no time principal, falou sobre o seu bom momento no clube e ressaltou a meta de garantir a melhor campanha geral na fase de grupos da Libertadores. É isso aí, torcedor. O elenco do Palmeiras aí comprou a ideia do Abel, né? Isso porque é uma ideia de sucesso. O Palmeiras sempre ganhou Libertadores decidindo na sua casa e agora o Palmeiras quer usar da mesma fórmula para ter o mesmo sucesso, né? Campeão continental. O Verdão volta a campo nesta quinta-feira para encarar o Bolívar. Esse duelo será válido pela 5ª rodada da Libertadores. E aí, torcedor, time titular, time reserva, time misto. Como a gente falou aqui, o Bolívar não é um time tão forte assim. O Palmeiras tem um grande elenco. Eu acho que o Palmeiras ali fazer um time já mesclado, um time mistão, né? Já dá para ganhar do Bolívar com bastante tranquilidade. Apesar que o respeito e a lealdade é o lema do Verdão. E eu vou ficando por aqui. Lembre-se de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal. Então até o próximo vídeo.